Infelizmente eu vou ter que quebrar as duas primeiras regras agora. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Clube da Luta, filme de 1999 dirigido pelo David Fincher. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, estamos aí no final da década de 90 e o David Fincher, depois daquele fiasco e controle criativo perdido com Alien 3, estava finalmente se reestabelecendo em Hollywood depois do sucesso do Seven, Os Sete Crimes Capitais e do eficiente Vidas em Jogo de 1997. Enquanto Fincher ia buscando por novos projetos e finalmente fazendo as pazes com o cinema, paralelamente o autor Chuck Palahniuk começava a escrever o livro Clube da Luta, que seria publicado em 1996. Agora tem uma história curiosa aqui, porque antes mesmo do Chuck publicar esse livro, ele já estava conversando com executivos e estúdios de Hollywood que estavam procurando por novos projetos e materiais para transformar em roteiros de cinema. Isso acontece muito na indústria, né? Quando eles têm alguém como se fosse um olheiro, né? Eles conversam com o autor e eles pegam trechos e rascunhos e protótipos daquela ideia antes mesmo de virar um livro para já segurar os dias de adaptação. Isso aconteceu com o Chuck na década de 90 e foi justamente a Laura Ziskin da 20th Century Fox que garantiu os direitos do Clube da Luta. A Ziskin tinha colocado o roteirista Jim Uhls para trabalhar na adaptação do livro e eu acho curioso como Uhls, né, depois de fazer esse grande roteiro do Clube da Luta, essa adaptação bem difícil, só tem um único outro crédito como roteirista depois, que é o Jumper de 2008, dirigido pelo Doug Liman. Um filme curioso aí. Já para dirigir, a Ziskin chegou a oferecer o Clube da Luta para diretores como Peter Jackson, o Bryan Singer, o Danny Boyle, que ficou bem interessado, ele leu tanto o livro quanto o roteiro, e o David O. Russell, que disse alguns tempos depois que não tinha entendido nada daquela história. Ainda bem, né? Eis que o livro do Clube da Luta vai parar nas mãos do David Fincher. Ele é um grande fã do livro, ele gosta muito especificamente do senso de humor, e antes mesmo da Laura Ziskin comprar os direitos de adaptação, o próprio Fincher tentou ir atrás para conseguir ele mesmo o direito de adaptar esse livro. Como ele estava muito interessado, a Laura Ziskin tenta convencer o Fincher a dirigir o filme, mas o Fincher não queria pisar os pés de novo na 20th Century Fox, justamente por conta daquela experiência ruim com Alien 3. Então a Ziskin faz esse papel de mediadora, ela marca uma reunião do Fincher com o Bill Mechanic, que na época era o presidente do estúdio, e o Fincher faz o pitch dele e consegue aprovar aí um orçamento na casa de 65 milhões de dólares. Isso porque a Ziskin queria algo na casa de 25. O orçamento cresceu tanto que eles precisaram de um cofinanciamento da New Regency. E mesmo com o roteiro do Uhls, o Fincher começa a fazer algumas alterações ele mesmo, junto com o roteirista Andrew Kevin Walker, do Seven, e que também tinha feito algumas revisões não creditadas no Vidas em Jogo. Fincher praticamente levava o Andrew Kevin Walker para todo lado. O Fincher também aposta em um grande elenco com nomes famosos, retomando a parceria dele com o Brad Pitt depois do Seven, mas não antes da Fox ter sugerido Russell Crowe para fazer o papel do Tyler Durden. Já o protagonista do narrador, a Fox sugeriu o Matt Damon e o Champagne, mas o David Fincher ficou bem convencido quando ele assistiu O Povo contra Larry Flynt e ficou impressionado com a performance do Edward Norton. Inclusive, baita filmaço do Milos Forman, hein? E antes da Helena Bonham Carter ser escalada como a Marla Singer, o papel chegou a ser oferecido para Reese Witherspoon, a Courtney Love, a Jeanine Garofalo e a Winona Ryder. E com esse orçamento aí de 65 milhões de dólares, o Clube da Luta partiu para um período de filmagens bem trabalhoso de 138 dias, entre julho e dezembro de 1998, resultando aí no filme que saiu nos cinemas em 1999 e que, prestes a completar 25 anos, resulta num verdadeiro marco da cultura pop e da carreira do Fincher. Para mim, pelo menos, permanece aí como um resultado bem especial. A história do filme acompanha o solitário narrador, vivido por Edward Norton. Sofrendo de insônia e um senso de infelicidade geral em sua vida, ele conhece o carismático Tyler Durden, vivido por Brad Pitt, que lhe ensina uma nova e perigosa filosofia ao fundar um clube secreto que promove lutas clandestinas.
Eu tenho uma história curiosa com o Clube da Luta, gente, né? Era 2008 e eu já tinha uma noção de quem era o David Fincher, eu tinha visto alguns filmes dele já, mas eu nunca tinha visto Clube da Luta, eu conhecia de nome, mas nunca tinha ficado tão interessado em assistir. Mas chegou um ponto em que eu comecei a fazer aquela coleção de clássicos do cinema da Veja, que tinha a curadoria da Isabella Boscov, tinha vários títulos muito legais, e eu não tinha feito assinatura, eu ia semana por semana na banca de jornal pegar um novo volume, né? Mas chegou justamente na semana do Clube da Luta. E ele não chegou na banca que eu costumava ir, então eu comecei a caçar o Clube da Luta por todas as bancas da cidade e eu não encontrava o Clube da Luta. Aí quando eu finalmente achei, eu falei, putz, agora eu tenho que assistir Clube da Luta simplesmente porque foi um parto assistir o filme. E eu lembro até hoje, quando eu assisti, eu adorei. E é um filme que, sem sombra de dúvida, te causa um impacto muito grande, ainda mais quando você é adolescente, quando você está começando a descobrir um tipo de filme um pouco mais cabeça, um pouco mais requintado, que não é blockbuster, né? Um filme mais autoral. Não por acaso, o Clube da Luta era um desses filmes cartão postal de página do Facebook, né? Num nível que chegou até a ser um pouco irritante. Mas a real é que ele é muito mais do que isso. Eu acho que o Clube da Luta é muito melhor como uma grande sátira, como uma comédia de humor sombrio bem pesada e ácida, que mira basicamente no comportamento humano, no coming of age delicado que uma pessoa tem quando ela tá na casa dos 30, né? Eu acho que esse é um tema bem interessante que o cinema vira e mexe consegue analisar de uma forma bem especial. A gente vê muito coming of age de adolescência, de colégio, mas de fazer da fase adulta, do young adult pro adulto dos 30 anos, sempre rende alguns resultados interessantes. Eu acho que o Clube da Luta é um dos mais incisivos e originais dessa safra. E o roteiro do Jim Moos, partindo aí dessa base do livro do Chuck, é muito divertido, é muito bem escrito. Eu acho que toda a narração do narrador, do Edward Norton, é muito envolvente, sempre traz referências e apontamentos bem ácidos, bem engraçados às vezes, principalmente como ele ataca o capitalismo, o consumismo, diversos setores da sociedade, às vezes com um espírito meio adolescente, que é muito mais incorporado pelo Tyler Durden do Brad Pitt. Eu sinto que ele é meio que uma máquina de soltar frases e declarações com a filosofia de alguém que tá numa mesa de bar, o que define perfeitamente esse personagem. E todas as trocas de diálogos entre esses personagens são muito, muito ricas, indo para as direções mais distintas que você pode imaginar. E eu, pessoalmente, gosto muito daquele setor do filme que fala sobre o trabalho do Tyler como projecionista e o pequeno easter egg que ele colocava em filmes infantis, né? E eu acho que o filme ainda fica muito mais rico quando você coloca esse terceiro elemento, que é a Marla Singer da Helena Bonham Carter, o que inevitavelmente gera uma espécie de triângulo amoroso entre os três personagens principais, pontuando ainda mais como o Clube da Luta é uma comédia dark de relacionamento. Mas tudo isso no estilo único do David Fincher, né? Eu acho que é muito fascinante você assistir Clube da Luta e acompanhar a escalação bem grotesca de eventos, né? Porque você tá do lado do narrador no começo, você tá acompanhando a vida dele, os problemas e questões dele, e quando você tem essa entrada do Clube da Luta, das brigas, da violência desenfreada que parte dali, eu acho bem curioso, né? Como o Tyler Durden fala que eles são parte de uma geração que não teve uma guerra como a do passado, da Segunda Guerra Mundial, e eles têm que meio que preencher esse vazio dando socos estranhos um no outro, né? Mas você vai tendo essa evolução do clube como uma espécie de escape para uma verdadeira organização terrorista, porque eles partem de só lutar entre si para organizar ataques e manifestações até chegar no clímax do filme, que tá visando destruir as empresas de cartão de crédito para meio que encerrar o capitalismo para sempre, né? É uma escalação bem ousada e que vai crescendo de uma forma que você não enxerga 100%, né? E acho que muito disso vem do narrador, do Edward Norton, porque ele chega num ponto em que praticamente todas as pessoas que ele encontra na rua fazem parte do Clube da Luta e dão meio que acenos misteriosos pra ele, e você tem essa noção de que o Clube da Luta virou, na real, um culto. E obviamente, Clube da Luta é um daqueles filmes que tem um grande spoiler, uma grande reviravolta no terceiro ato, então spoilers aí, né? Mas no final do filme a gente descobre que o narrador do Edward Norton e o Tyler Durden do Brad Pitt são a mesma pessoa. O Tyler Durden é uma manifestação bem anárquica e selvagem da imaginação do Edward Norton. Ele
conversa junto com ele até dá soco nele, eles têm algumas interações físicas que são bem impossíveis, mas que funcionam muito bem dentro da lógica do filme. Eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei de queixo caído, eu não conseguia acreditar nisso. Eu acho que esse tipo de reviravolta de, tal personagem era imaginação o tempo inteiro, é meio batida, é meio clichê de acertar, mas acho que o Clube da Luta talvez seja uma das melhores delas. Eu gosto muito também da dinâmica do Edward Norton e do Brad Pitt, com o Norton sendo bem mais retraído, mais frágil, praticamente sempre usando roupa branca, terno, gravata frouxa, e o Brad Pitt extremamente carismático, feroz, energético e adotando essa persona bestial que o personagem precisa. É uma dupla fantástica, sim, e eles se complementam muito bem como esse protagonista único, mais fragmentado. Eu também queria destacar a forma como o David Fincher constrói esse mundo, porque é um estilo de direção, de narrativa que ele faz aqui, bem diferente dos 3 primeiros filmes dele. Eu acho que ele traz muito mais humor, sarcasmo e uma energia que transborda não só pelo texto, pelo diálogo, mas pela execução que ele tá no filme, né? Tem até um ponto em que o Tyler Durden tá dando mais um dos seus longos discursos e você sente que ele vai sair do quadro, né? Você vê o rolo de película meio que se desestabilizando, tem umas quebras de quarta parede muito bem feitas, e o Clube da Luta marca a primeira colaboração do Fincher com o diretor de fotografia Jeff Cronenweth, que é filho do lendário Jordan Cronenweth, fotógrafo do Blade Runner, que quase fotografou Alien 3 pro David Fincher. Então Fincher trabalhou com o filho, né? E eu pessoalmente acho que o Cronenweth é o melhor colaborador visual do David Fincher, e apesar de eu preferir o trabalho deles com fotografia digital, que viria a acontecer pós a rede social, eu gosto como eles constroem um mundo bem sujo, opressor, cheio de sombras, trevas, com aquela casa absolutamente imunda onde os dois vivem, e um tom bem quente que evoca bastante esses sentimentos complicados e imprevisíveis. E olha, um outro aspecto que eu acho muito subestimado em Clube da Luta, que eu não vejo muitas pessoas falarem, é a trilha sonora, e eu não me refiro ao Where Is My Mind do The Pixies na cena final, que é inclusive um excelente final, uma excelente chamada musical, mas da trilha original dos Dust Brothers, né? Foi o único trabalho de trilha sonora para cinema que eles fizeram, e poxa, a música desse filme define completamente o universo, os personagens, o tom, tem essa mistura de eletrônico e sintetizador que o David Fincher encontraria muito bem com o Trent Reznor e o Atticus Ross, mas a trilha desses dois para esse filme aqui é muito legal, é muito envolvente. Eu destacaria a faixa Corporate World, que define todo o trabalho chato, certinho e limpo do Edward Norton no começo, e que eu considero assim meio que chave para definir o tom do Clube da Luta. Clube da Luta, sem sombra de dúvida, é um dos grandes filmes da década de 90, é uma sátira, um suspense, um thriller, tem tanta coisa que você pode desembrulhar nesse filme, com esse ótimo roteiro do Jim Moles, das performances muito afiadas, da direção mais anárquica e divertida do David Fincher, né? Você pode ler Clube da Luta de formas diferentes, mas acho que independente da leitura que você vai ter, sem sombra de dúvida você sai com um filmaço aí. Pra Clube da Luta, eu dou uma nota 10. E no lado financeiro, o Clube da Luta foi uma aposta arriscada e que, infelizmente, não se pagou. O filme estreou nos Estados Unidos em 15 de outubro de 1999 com 11,035 milhões, arrecadando 37,030 milhões na bilheteria doméstica e 101,209 milhões no mundo inteiro. Ele perdeu dinheiro e teve uma recepção bem divisiva na época. Ele foi indicado ao Oscar de melhores efeitos sonoros, mas ele acabou perdendo para Matrix. Mas eu sinto, né, que a reputação do Clube da Luta cresceu muito com o passar dos anos, principalmente com reprises na TV e o lançamento em DVD. Aliás, uma curiosidade, já que eu falei sobre o som do Clube da Luta, eu nunca esqueço dos extras desse filme, porque eles falam lá que eles usaram uma técnica muito legal para fazer efeito sonoro de soco, que foi colocar nozes dentro de um bife cru e socar aquilo para parecer que o osso estava quebrando, né? Que baita ideia legal aí do Ray Kleiss. Ray Kleiss é um ótimo sonoplasta, outro grande colaborador do Fincher. Poxa, gente, eu quase esqueci de mostrar aqui, mas esse é o Clube da Luta da coleção da Veja, né? Uma edição muito legal, um dia eu mostro pra vocês aqui todos os fascículos que eu comprei dela, né? Saudades dessas coleções de banca, era muito legal fazer. Bom, mas é isso, pessoal. Deixe aí nos comentários depois o que vocês acham de Clube da Luta e se essa plot twist aí do Tyler Durden continua tão impactante quanto na década de 90. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.